Mateus capítulo 6, verso de número 5, é um texto bem conhecido nosso, amém? Vamos ler? E diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em te recompensará. Aleluia. Vamos ler só esse finalzinho. Ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Irmãos, essa é uma palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, desde o capítulo 5 de São Mateus, ele está ali no Sermão do Monte, pregando, ensinando um dos seus mais famosos sermões, que é o Sermão do Monte. Um sermão riquíssimo, com muitos ensinamentos do Senhor Jesus para nós. Irmãos, eu tenho um comentário bíblico do Sermão do Monte que ele deve ter umas quase 400 a 500 folhas, só do Sermão do Monte, para você ver o tamanho da profundidade desses ensinos de Jesus. E aqui ele está no Sermão do Monte, e no capítulo 6, particular 5 e o versículo 6, ele começa a ensinar como devemos proceder ao dar as nossas esmolas, a nossa contribuição, a orar, como fazer as nossas orações e como que devemos jejuar. E o versículo 6 é praticamente o contraste com o versículo 5, porque ele compara uma verdadeira atitude com a atitude de um hipócrita, alguém que está ali querendo ser visto pelos homens. Você vê isso no versículo 5. Mas eu queria refletir hoje, nessa noite, com vocês, a respeito do versículo 6. Porque se formos detalhar aqui, o versículo 6, ele é cheio de riquezas espirituais. Muitas coisas nos saltam aos olhos quando lemos o versículo 6. Eu vou ler mais uma vez o versículo 6 e depois a gente vai fazendo alguns apontamentos. Amém? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta. Aqui. Ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui está publicamente, algumas versões não tem esse publicamente. Talvez alguns manuscritos tenham, talvez outros não. Os que eu procurei não tinham essa palavra publicamente, só recompensará. Então, Jesus está fazendo um contraste com a postura dos fariseus, que gostavam de orar, dar suas esmolas e jejuar e mostrar aquilo que eles estavam fazendo. Eles gostavam de ir para as praças, para as ruas, fazer cara de quem está com fome, né? Quem está, quem está padecendo, para mostrar que está jejuando, ou gostavam de estar nas esquinas, no lugar onde eles eram vistos, orando.
Eles gostavam, se fosse nos dias de hoje, Jesus escrevendo, eles gostavam de like. Eles gostavam de curtida. Estão entendendo? É isso que eles gostavam. Mas Jesus diz que eles já receberam a sua recompensa. Mas nós que somos discípulos, nós que aprendemos com Jesus, a nossa postura é outra. Amém? A postura do cristão não é uma postura como a dos hipócritas, dos fariseus. A postura do crente é, versículo 6, quando orares. Quando Jesus fala quando orares, essa expressão, né, quando orares, evidencia o desejo que o Senhor tem que nós oremos. Há um desejo no coração de Deus que nós venhamos a orar. Jesus não diz, se vocês orarem, quando vocês estiverem a fim de orar. Não, ele diz, quando orares. Tanto é que no versículo 5 ele também fala, quando orares, não sejais como os hipócritas. Ou seja, Jesus espera que eu e você venhamos a orar. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma música até famosa agora aí. O pessoal lá da Angola, eu vou orar, eu vou orar. Quantos já ouviram essa música? Irmãos, que música tremenda. Porque o desejo do Senhor é que eu e você venhamos a orar. Venhamos ter intimidade com Deus através da oração. Jesus quer tanto que a gente ore, que em Tessalonicenses, a instrução do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17, é um versículo bem pequeno, só não é menor do que aquele que fala que Jesus chorou. Acho que é o menor versículo, né? Quem entende bem de Bíblia aí. Esse versículo de Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. A ordem do Senhor para a sua igreja, para os seus discípulos é, orem sem cessar. Jesus está dizendo, eu quero que vocês orem. Há uma recompensa. Eu quero relacionamento. Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua infinitude, não precisava do homem, mas ele abriu o espaço em si mesmo para se relacionar com o homem. É um desejo do Senhor. Ele não precisa de nós. Ele não precisa da nossa oração. Ele não precisa da nossa adoração. Mas Ele quer que nós oremos. Aleluia. Mateus capítulo 26, no verso 40, ele diz assim, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Jesus se retirou para ir ao monte orar. Ele deixa os seus discípulos e diz, ficai aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele sai a um lugar mais reservado para orar sozinho. Verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bota o 42, rapidinho. Indo segunda vez, orou ao Pai, e se este cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. O outro, passando. E voltando, achou-os outras vezes, o quê? Adormecidos, porque seus olhos estavam... Olha só a luta que os discípulos estavam passando, aquilo que a gente fala aqui.
quando se fala de oração, é uma batalha espiritual muito grande. Eles estavam o quê? Adormecidos, olhos pesados. Verso 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então achou-o junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, é um desejo do Senhor Jesus que os seus discípulos orem, vigiai e orai. Eu não sei se é no Evangelho de Lucas ou de Marcos, quando Jesus chega e vê eles orando, Jesus diz: vocês não podem vigiar e orar comigo ao menos uma hora? Olha a expressão de Jesus. Ao menos uma hora vocês podem separar da vida de vocês para vocês orarem comigo. Porque o desejo do Senhor é que a sua igreja ore. Aleluia! Eu posso ouvir um amém? É o desejo do Senhor que nós oremos. Abri um parênteses aqui. De sexta-feira, última sexta-feira do mês, nós temos o quê? Vigília de oração, de 10 à meia-noite. Sexta-feira agora, Deus está te chamando. Venha orar, venha clamar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então é um desejo do Senhor que nós oremos. A primeira coisa que me chama a atenção, no versículo 6, Jesus diz: quando orares, porque Ele espera que nós oremos. No verso 2, Ele diz assim, verso 2 não, no mesmo versículo 6, entra no teu aposento. Diga, entra no teu aposento. Quando Jesus diz, orem, mas não orem como os fariseus. Quando orarem, entra no teu aposento. Eles gostam de ser vistos. Você vai orar no teu aposento, no teu quarto. Algumas versões está quarto. Se você for buscar a raiz dessa palavra, é um cômodo pequeno dentro da casa, onde se guardavam, né, as dispensas, alguma coisa assim. É um quarto fechado, um lugar onde você vai ali para estar reservado. É um lugar onde as distrações não tiram a sua atenção. Entra no teu quarto, ou seja, comunhão íntima e pessoal com o Pai. Quando Deus nos chama para orar, e entrar no quarto, Ele está dizendo: eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um relacionamento mais íntimo. Porque quarto é lugar de intimidade. Aleluia. Quarto é lugar de intimidade, irmãos. Ninguém sai entrando no teu quarto. Quem é casado aqui? Ninguém sai entrando assim no teu quarto. E quando você não quer mesmo que entre, o que você faz? Tranca a porta. Aleluia. Os casais, né, casados sabem do que a gente está falando, né? Intimidade. Eu tranco a porta. Então Deus quer que tenhamos o quê? Intimidade. Olha só o que diz Salmo 25, 14. O segredo, ou seja, a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Deus quer revelar a sua aliança. Deus tem coisa a revelar, mas para aqueles que têm intimidade. Alguém uma vez disse, não sei se pela internet ou ouvi algum sermão, diz: Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos íntimos. Porque o Pai está acessível. O véu se rasgou, hoje você tem acesso. Pelo novo e vivo caminho, você tem acesso exclusivo a Deus através de Jesus Cristo. Você tem acesso ao Pai. Então Deus quer ter o quê?
Intimidade. Deus quer que nós venhamos ter intimidade com Ele. Quanto mais intimidade, mais revelação. Quanto mais intimidade, mais palavra de Deus. Quanto mais intimidade, mais portas sendo abertas. Mais revelação, mais direcionamento da parte de Deus. Mas precisamos ter o quê? Intimidade com Deus. Por isso que Jesus manda, entra no teu quarto. Porque os hipócritas, eles gostam das praças, das sinagogas. Eles gostam das primeiras fileiras. Não que isso tenha problema, não. O problema é que eles valorizavam mais isso do que a presença de Deus. Eles valorizavam mais sair bem na foto, como diz aí o carioca, ficar bem na fita. Eles valorizavam mais isso do que realmente o que importava, que era o relacionamento e a intimidade com Deus. Por isso que Jesus diz, entra no teu quarto, diferentemente dos hipócritas, dos fariseus. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, quando eu me achego a Deus, eu me purifico. Esse meu duplo ânimo, ou seja, ora eu estou animado, ora eu não estou animado, ora eu estou triste, ora eu estou feliz, ora eu estou sendo bombardeado por pensamentos pecaminosos. Quando eu me aproximo de Deus, isso tudo cai por terra. Toda essa inconstância. Mas é necessário se achegar o quê? A Deus. Deus não é um Deus de longe, irmãos. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele estará com vós para sempre. Deus está conosco. Deus está com você. Aleluia. Se a gente parasse para pensar, gente, Deus está comigo. Aleluia. Fala assim, Deus está comigo. Para pensar nisso, irmãos. Gente, isso é muito tremendo. Deus está conosco. Aleluia. Mas é necessário ter intimidade com Ele. Agora, Jesus não manda só entrar no quarto. Ele manda fazer uma coisa quando entrar no quarto. O que Ele manda fazer? Fechar a porta. Porque, como eu falei, há uma luta quando a gente fala de oração muito grande para te desviar o foco, para te tirar da presença de Deus. Por isso Jesus diz, entra no teu quarto e chegando no teu quarto, fecha a porta. O que quer dizer fechar a porta? Aponta para o fato que existem muitas distrações ao nosso redor. Muitas coisas nos distraem. E precisamos nos afastar dessas desatenções, ou seja, muitas coisas nos envolvem no dia a dia, na nossa vida de adoração, ou mesmo na tua casa, no teu quarto, mas é necessário você entrar no lugar de intimidade e se desligar desse mundo, fechar a porta, para que realmente você tenha uma conectividade com Deus, para que você tenha um livre acesso a Ele, para que as vozes do mundo não te distraiam. Quantas vezes nós vamos orar, quantas vezes nós vamos buscar o Senhor, mas existem portas abertas, que desviam a nossa atenção. Pode ser uma porta física mesmo, como uma porta assim, que você está lá orando, e alguém, aí chega um filho, chega uma filha, chega alguém, chega um parente, chega talvez o teu esposo, aí te distrai. Mas podem ser coisas lícitas também que têm causado distrações. Tempos na internet, tempo jogado fora, tanta distração, e Jesus está dizendo, entra no quarto, se desliga de tudo que está ao seu redor, fecha a porta,
Irmão, se não fosse importante fechar a porta, Jesus não falaria para fechar a porta. Jesus entende muito de porta. Que a porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Aleluia. Necessário que nós, como igreja, nesse tempo, venhamos fechar portas que têm nos atrapalhado a intimidade com Deus. Eu tenho fechado algumas portas, irmãos. Quase não tenho mais visto Facebook, Instagram, porque, irmãos, isso é uma porta que se abre. E essas portas, às vezes, podem ser até lícitas, mas por essas portas entram também muitas coisas ilícitas. Eu até desativei as notificações de Facebook, Instagram, que às vezes tu aí toca, aí tu vai ver a notificação, aquela filha das trevas lá, toda se querendo, aparecendo lá para você. Eu falei, meu Deus, que isso? Tu quer santificar, tu quer orar, tu quer buscar a Deus, mas o diabo está lançando coisas, o diabo está o tempo todo te oferecendo manjares de Nabucodonosor. Aí é necessário o quê? Fechar a porta. Quanto tempo a gente não passa no Facebook assim, ó, pá, 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 pá. Quanto tempo a gente não passa no Instagram assim, pá, 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 pá. E se já fossem coisas lícitas, já seria uma distração. Mas o pior é que tem muita coisa ilícita também. Vocês estão entendendo? Eu posso dizer um amém? Aleluia. Jesus está dizendo, feche a porta daquilo que tem te afastado da comunhão com Deus, daquilo que tem te distraído de buscar a palavra, de buscar a oração, de buscar o jejum, de buscar a igreja do Senhor. Fecha a porta. Existem distrações, estão nos desviando da presença do Senhor. É necessário você fazer uma escolha. Eu não estou dizendo que você tem que sair de tudo, não ver nada. Cada um faz a sua análise. Cada um sabe onde quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero ser mais parecido com Jesus a cada dia. Eu quero ser um pastor melhor a cada dia. Eu quero ser um obreiro fiel. Eu quero ser alguém santo, irrepreensível. Então eu sei as portas que eu tenho que fechar. Aleluia. Talvez você trabalhe com aplicativos, talvez você divulgue, cada um sabe. Mas cuidado para que aquilo que às vezes é lícito se torne ilícito. O apóstolo Paulo vai dizer assim, aquele texto onde ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque nós temos que saber que aquilo que é lícito, quando rouba o trono de Deus na sua vida, já não convém mais. Se aquilo que é lícito rouba você da presença do Senhor, já não é lícito mais. Se teu filho, se teu marido, se a tua casa, se teu trabalho, se a tua carreira, se isso tudo você coloca no lugar de Deus na sua vida, já não é lícito mais. Que isso, pastor? Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Isso é muito profundo. Nós temos que fazer uma escolha. Todos os dias temos que fazer escolhas. E Jesus está falando, faça a escolha certa de fechar a porta. Aleluia. Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O salmista pedindo, Senhor, que eu possa olhar, que eu possa enxergar corretamente.
Porque quando tem uma porta aberta, quando tem uma janela aberta, os seus olhos serão o quê? Atraídos. Por isso que o salmista está dizendo: Senhor, cuida dos meus olhos. Mesmo Jesus, eu acho que no Sermão do Monte ele diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se seus olhos forem luz. Temos que cuidar daquilo que estamos vendo. Por isso que é necessário o quê? Fechar a porta. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Quarto ponto que me chamou a atenção. Jesus diz assim: ore ao Pai que está em secreto. Diz assim: ore ao Pai que está em secreto. Aqui vemos a necessidade de fé para crer que Deus se revela aos que buscam e ouvem nos lugares simples e escondidos. Deus está no secreto. Deus está no escondido. Deus está na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro, no seu quintal, no seu corredor. Deus está nos lugares secretos. Por quê? Porque João capítulo 4, verso 24 vai dizer: Deus é Espírito. Importa que seus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, Deus está em qualquer lugar, inclusive no secreto, no escondido, no oculto. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Deus está vendo a sua casa. Deus está vendo a sua angústia. Deus está vendo a sua dor. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus. É o Deus que vê no secreto. Ele está no secreto. E aqui eu acho muito interessante, porque quando Jesus vai orar, como nós falamos lá em Mateus 26, ele vai para onde? Um lugar secreto. Porque o Pai está no secreto. Aleluia. Os fariseus estavam buscando Deus aonde? Nas praças, nas esquinas. Mas Jesus está buscando Deus aonde? No secreto. Aleluia. Irmãos, eu tenho dificuldade de entender algumas pessoas que vamos para o monte. Amém? Vamos para o monte para quê? Vamos orar, mas o quê? Para tirar selfie, para fazer like, para fazer aquela live, né? Para fazer live. Irmãos, Jesus ia para os montes para ficar sozinho com Deus no secreto. Porque ele sabia que tinha uma recompensa no secreto. E nós queremos aparecer. Ninguém precisa saber que você tem uma vida de oração. Ninguém precisa saber que você ora mais, que você jejua mais, que você prega mais. Quem precisa saber é o Senhor. Ele está interessado na sua vida de oração. Amém. Quem vai lá, faz like, quem faz quem tem curtida, quem tem vídeo. Mas eu não consigo entender. Eu gosto de monte, já fui a monte. Mas eu gosto de monte para orar no secreto. Monte, Jesus viu? Jesus ia para os montes para ficar sozinho. Tem ordem para orar. Não tem ordem, pelo menos que eu já li de Bíblia, lugares geográficos, você não vê Jesus dando ordem para você orar. Ora na sinagoga, ora no templo. Com a mulher samaritana mesmo ele diz: chegou a hora que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não tem lugar. O único lugar que Jesus diz para orar
é no quarto. O único lugar geográfico, mas tem uma aplicação espiritual, é o quarto. Lugar de intimidade. Aleluia. É lá que você vai guerrear as suas guerras. É lá que você vai chorar. É lá que você vai entregar a sua angústia, a sua dor ao Senhor. Porque Ele está, como diz aí, Ele está no secreto. Olha aí, diz o texto. Mas ao orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Deus está em secreto. Aleluia. Aleluia. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista está dizendo, para onde eu vou, Senhor? Para onde eu fugirei? Aí ele diz, se eu subir o céu, tu ali estás. Se me fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estarás também. Ou seja, no mais profundo abismo, se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, no lugar mais longínquo dos mares, até ali tua mão me guiará, e tua destra me sustentará. Ou seja, Deus está em todos os lugares, inclusive no teu escondido, no secreto. Então para de achar que a oração é mais poderosa no monte, a oração é mais poderosa da irmãzinha tal, a oração é mais poderosa do pastor. Não, a tua oração é poderosa diante de Deus. A oração do secreto. Amém? Que nós vamos orar junto, que o ambiente de glória, Deus trabalha, Deus traz graça, Deus usa irmãos, Deus usa irmãs, mas não adianta levar uma vida buscando ali, se no meu dia a dia eu não busco ao Senhor, o Deus que está no secreto. Aleluia. Eu estava falando, acho que quarta-feira, irmãos, nós somos uma geração que menos busca o Senhor. De mais de 2000 anos de igreja, nós somos uma das gerações que mais, ou melhor, que menos buscamos ao Senhor. E quando buscamos ao Senhor, nós buscamos só pelo aquilo que Ele pode fazer. Vou lá quarta-feira que o pastor vai orar e eu vou receber minha vitória, aquele papel que ele vai orar. Amém, você tem que vir para isso, mas não é só para isso. Aleluia. Deus quer tabernacular com os santos. Deus quer ter intimidade. Deus quer se revelar a nós. Irmãos, isso é tremendo. Aleluia. Então, orar em congregação, orar com os irmãos, com as irmãs, isso tudo tem o seu valor. Mas isso também não substitui a oração do teu quarto. Aquela onde que você dobra o teu joelho e diz, Senhor, eu estou aqui. Uma vez, pastora Marli foi tomada por Deus, eu não sei se eu estava aqui em cima, em algum lugar, e ela usou uma expressão que, irmãos, só Deus conhecia. Ela falou assim, eu te vejo quando tu está orando lá naquela mesa. É um quartinho onde eu voltei a orar. Eu tinha mudado para outro quarto, um quarto maior, mas veio a menina, eu saí do quarto maior, quarto menor, e ali tem minha mesa com o computador, e ali eu sempre orei a Deus. E Deus usou naquele dia, pastora, eu ouço as tuas orações lá naquela mesa, e eu estou te ouvindo. Eu falei, Jesus, tu me vê, tu me enxerga, tu está me vendo, tu está lá, Jesus está lá no meu secreto. Aleluia. E Jesus ainda diz assim, e o Pai que vê no secreto, Ele não só está no secreto, Ele está no secreto e Ele está te vendo, Ele está te enxergando.
Ele te observa. Mas Satanás joga, né, aquele dardo inflamado, aquela voz. Deus não se importa contigo. Deus não está te vendo. Deus não está te ouvindo. Deus não está nem aí para você. Essa é a voz de Satanás. Mas Jesus diz, o Pai vê no secreto. Ele te enxerga. Aleluia. Talvez o teu patrão não te enxergue. Há tantos anos trabalhando nessa firma, há tantos anos trabalhando e lutando, ele não te enxerga, mas Deus está te vendo. Talvez você que trabalhe fora, na casa de família, ou você que está lá no seu lar, não sei aonde é o teu problema, onde é a tua angústia, onde você chora, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, lá no teu secreto, Deus está te vendo. Deus está nos vendo. Aleluia. Deus nos enxerga nos lugares onde o homem não vê. Aleluia. Onde o homem não vê, Deus vê. Irmãos, não há nada que impeça o agir de Deus. Não há nada que pare a mão de Deus. Quando Deus quer agir, tem até uma música assim, né? Até um refrão de uma música, né? Como é que é? Quando Deus quer agir, ninguém pode. Meu irmão, quando Deus quer agir, meu irmão, tu pode estar no escondido, tu pode estar mais esquecido, tu pode estar não sei aonde, Deus vai te achar. Aleluia. Deus envia Samuel na casa de Jessé. Tinham lá os seus filhos, valentes, guerreiros, mas tinham lá no secreto, lá no escondido, tinham lá no mato. Ele foi lá para ungir um rei, aleluia. Aí chega lá Samuel, é Samuel, né, gente? São tantos profetas, isso. Samuel. E ele chega lá, Jessé, cadê os seus filhos? Vem aqui ungir o rei. Não, está faltando, manda chamar. Nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Aleluia. Deus estava enxergando Davi lá no campo, lá no escondido, lá no lugar mais distante. Deus tinha algo com Davi. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Não há homem, não há projeto humano que pare. Fique na posição de Deus, na posição que Deus colocou, porque Ele nos enxerga no secreto. Agar, quando estava lá, deixa eu dar uma corrida aqui que eu agora olhei para o relógio. Agar, quando estava lá com a sua senhora Sarai, ela começa a perseguir a Sarai, e Sarai foge, achando que já não tinha mais jeito para ela, já não tinha mais espaço. Mas Deus já tinha feito uma promessa para Agar. Agar, Ismael será uma grande nação. E ela foge. Aí lá no verso, Gênesis 16, verso de número 12, diz assim: ele será como um jumento selvagem, sua mão não será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Isso aqui faz a menção profética ao povo, né, islâmico, ao povo que deu origem ao islamismo. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Ou seja, lá no deserto, quando ela foge da presença do Senhor, o anjo vai até ela dizendo: as minhas promessas, as promessas do Senhor ainda estão de pé na sua vida. E ela bota o nome daquele lugar de: tu és o Deus que me vê. Porque Deus nos vê, Deus nos enxerga no secreto. Tem Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão por toda a terra, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, nos observando. Como é que você diz: o Senhor não me enxerga, o Senhor não quer nada comigo?
Não. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Aleluia. Salmo 33, 13. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Aleluia. Deus enxerga tudo e todos. Deus enxerga a nossa aflição. Deus enxerga a nossa dor. Ah, pastor, mas é porque eu estou sofrendo? Ah, mas pastor, porque eu estou passando isso? Vai buscar Deus. Vai buscar no teu secreto. Eu sei que a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Aleluia. Quando eu sou atribulado, quando eu sou aflito, o Senhor está produzindo glória através da minha vida. Aleluia. Diga assim: Deus está me vendo. Para finalizar, o último ponto que me chamou a atenção, verso 6, ele diz assim: fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que vê no secreto lhe recompensará. Aleluia. Aleluia. Existe uma recompensa para aqueles que buscam ao Senhor no secreto. Há uma recompensa para aqueles que buscam a Deus da maneira correta. Repito, isso é um contraste com o versículo 5. Os fariseus oravam querendo ser vistos, querendo parecer ser melhores, querendo parecer ser espirituais. Mas aqui Deus está dizendo: eu recompenso aqueles que oram no secreto. Deus tem uma recompensa para a sua igreja. Deus tem resposta de oração para a sua igreja. Eu posso ouvir um amém? Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Quando você ora, quando você vai para o seu quarto, você está se achegando ao trono da graça de Deus, para alcançar o quê? Misericórdia. O que nós precisamos mais do que graça e misericórdia? É isso que nós precisamos, de graça e misericórdia. Misericórdia porque somos pecadores. Misericórdia porque nós erramos, porque nós falhamos. E graça porque somos filhos de Deus. Ele nos fez filho. E Deus nos agraciou, ou seja, tudo que temos, tudo que vem a nós, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. É graça. Então, o que precisamos mais? Já não ser de misericórdia e graça. Quando você ora, quando você está no teu secreto, Deus derrama graça sobre a sua vida. Deus derrama o quê? Misericórdia. Graça é um favor merecido. Graça é uma capacitação, ou seja, naquilo que você está pedindo a Deus, Ele vem e derrama graça, derrama graça, derrama graça. Tu ora lá e Senhor, esse meu marido atribulado, Jesus, salva esse homem, perdoa esse homem, santifica esse homem. Aí o Senhor derrama graça. Aí você não pode parar de orar, você não pode desistir, você não pode esmorecer. Mateus 7,7. Olha a recompensa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra.
encontra. Olha só, aquele que busca, encontra. Deus tem uma recompensa para você. E o que bate, a porta se abrirá. E qual dentre vós é o homem que, pedindo um pão a seu filho, dará uma pedra? E pedindo um peixe, dará uma serpente? Se vós, aleluia, aleluia, isso aqui é lindo. Se vós sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia, aleluia, vamos ficar de pé. Aleluia. Deus tem coisas boas, Deus tem dádivas, Deus tem presente, Deus tem recompensa para aqueles que buscam ao Senhor. Aleluia, aleluia. Diga assim: eu não posso parar, eu preciso buscar ao Senhor, porque Ele tem recompensa para a minha vida. Aleluia, Ele tem graça para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, o Evangelho segundo Mateus capítulo 6 nos ensina que há uma necessidade urgente pela oração íntima no lugar secreto. Há uma necessidade urgente de orarmos no nosso lugar secreto, deixando toda a distração que nos rodeia, para encontrarmos a Deus, independentemente dos lugares geográficos, e assim receber dádivas espirituais em resposta às nossas orações. Aleluia, aleluia. Deus quer se relacionar conosco. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.